Olá, nós estamos aqui dando continuidade à revista Tudo Entregarei com a lição de número 6, qualidade ou quantidade. Você é o nosso convidado para participar dessa lição maravilhosa. Nosso alvo da lição será, primeiro, entender o significado de tempo e dedicação à família, refletir sobre o quanto se dedica aos relacionamentos interpessoais e também colocar em prática efetivamente o amor cristão pelo próximo. Nossa lição tem como versículo-chave Romanos capítulo 12, verso 10, que diz assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Romanos 12, versículo 10. Na nossa introdução, nós vamos incentivar você a reservar um tempo, a sua agenda, para manter um relacionamento autêntico com os seus familiares, com os seus irmãos em Cristo, com seus amigos e todos aqueles que necessitam que você esteja presente na vida deles. Isso também é uma questão de mordomia cristã, você sabia disso? Então, isso tudo que nós estamos falando se resume a uma frase: aptidões interpessoais. Então, nós vamos agora para o nosso ponto 1. Você pode acessar a sua revista, que diz assim: tempo para família. Salmos 128, você vai compreender a importância desse tempo para a sua família. Então, se nós nos convidássemos você para escrever uma programação, você colocaria que tem tempo para a sua família? Sua família é importante para você? Quanto tempo você reservaria para estar com a sua família, fazendo alguma atividade? Ou talvez você seja aquele irmão que trabalha muito, que talvez não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, não é? Vive nas redes sociais, vive aí estudando bastante. Tudo isso é muito salutar, nós sabemos disso, mas a nossa lição aponta para nós termos tempo para nossa família, não é? Esse questionamento, evidentemente, é para nós sabermos quanto tempo nós estamos reservando. Entenda uma coisa, você precisa entender isso que eu vou dizer agora. Tempo é prioridade. E quanta prioridade tem a sua família? E ação é o que importa. Intenção sem ação é ilusão. Então, vamos ter tempo para as nossas famílias, não é? Tempo para o nosso cônjuge. Está aí no ponto 1, você vai ver em sua revista, no ponto 1, tempo para o cônjuge. Isso mesmo. Em sua programação, quanto tempo você reservou na semana para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido? O tempo que vocês estão juntos, evidentemente, traz uma gama de coisas boas, não é? Uma gama de bênçãos para a vida a dois, para o seu relacionamento. Talvez você esteja se perguntando: por que eu talvez não esteja vivendo o melhor momento da minha vida em meu relacionamento? A minha esposa, o meu marido, a gente não consegue se entender. Talvez seja porque você não esteja com tempo para se assentar, para conversar, para dialogar, para saber algumas realidades ligadas ao seu cônjuge. Nós precisamos dar prioridade a quem tem prioridade. E se sua esposa, o seu marido, não possui prioridade, quem teria em sua vida? Então, a Bíblia está recheada de versículos que falam sobre a importância do nosso cônjuge.
o quanto o nosso cônjuge é importante para nós. O que seria de nós se não fosse um companheiro, uma companheira ao nosso lado? Por isso que a palavra de Deus diz, não é bom que o homem esteja só. É claro que nós não queremos aprofundar, nossa intenção não é essa, nós estamos aqui apenas pontuando, tá? Você saiba que gostaríamos muito de aprofundar essa lição, aprofundar o tema, porém, o importante é lançar luz sobre ele e não aprofundar. Você pode aprofundar com livros, não é, que falam sobre relacionamento a dois, interrelacionamentos, e tudo isso aí você pode aprofundar e trazer uma vida mais dinâmica, uma vida mais abençoada no teu casamento, ok? Então, Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim, e aí fala o registro da prioridade, tá? Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha que bênção, ok? Então, nós vamos agora falar um pouco sobre outros aspectos dentro da mesma perspectiva. Nós vamos falar agora sobre tempo para os filhos. Quanto tempo você tem dado? Quanto tempo você tem reservado? Nós temos reservado para os nossos filhos. É uma pergunta muito importante, não é? Vivemos em uma época em que as babás, e não apenas as babás, mas os pais e as mães de muitos filhos, é o celular, não é? As redes sociais fazem esse trabalho. Então os pais, muitas vezes, deixam essa responsabilidade de lado, deixam um celular ali na mão do filho, dizem, fica ali no cantinho e daqui a pouco o papai e a mamãe vai falar com você. Isso não é, diante de Deus, diante da palavra de Deus, uma coisa boa, uma coisa salutar, não é? Por que não investir tempo com os filhos? Por que não investir tempo, quer seja indo à igreja, indo ao templo, cultuando ao Senhor, indo a um restaurante, comendo uma pizza, jogando uma bola? É isso mesmo, praticando algum esporte. O importante é estar presente. Você sabia que presença é a diferença que faz a diferença? Sim, presença é a diferença que faz a diferença. Então, não há desculpas, não é, que nós possamos apresentar para não brincar com as nossas crianças, com os nossos filhos, para não dialogar com os adolescentes, né? Se seu filho é adolescente, ele precisa de um diálogo com você. Faz quanto tempo que você não se assenta com o seu filho adolescente para conversar com ele? Pense nisso, pense com carinho. Deus está falando com você através dessa lição. Finalmente, nós temos o ponto 3, não é, da nossa lição. Vou acessar aqui na minha revistinha, tá? O ponto 3 da nossa lição fala sobre tempo para os pais idosos. Não é apenas tempo para o nosso cônjuge, não apenas tempo para os nossos filhos, mas também tempo para os nossos pais, especialmente se eles forem idosos. Seus pais idosos têm essa bênção de terem um tempo com você, mas de forma mais clara, você reserva tempo para eles na sua programação semanal? Faz quanto tempo que você não se assenta com eles, que não passeia com eles, que não se assenta com eles para saber as suas necessidades? É importante, diante de Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, nós sabemos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, e ela diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel.
Que palavra dura, não é? Mas é a realidade. A verdade é que nós precisamos valorizar os nossos pais. Afinal, foram eles, ou são eles, não é, que dão o suporte necessário. Tudo aquilo que você é e tudo aquilo que eu sou parte do princípio de que nossos pais nos apoiaram, nos ajudaram. E por que, quando eles se tornam idosos, nós negamos tempo para ele? E às vezes, isso vai mais além. Às vezes negamos tempo e levamos eles para um outro ambiente que não é o nosso e rejeitamos completamente a presença dos nossos pais. Isso não condiz com a palavra de Deus. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Ok? Então, tempo para os irmãos da igreja. Isso quer dizer comunhão. Quanto tempo você reserva para estar com os seus irmãos da igreja? Isso é importante. A Bíblia diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Perceba bem um detalhe. Antes da Bíblia relatar, em Atos capítulo 2, verso 42 ao verso 47, a realidade das maravilhas e sinais que os apóstolos faziam, antes disso, ela ressalta que havia comunhão, que havia partir do pão, havia orações. Eles estavam não apenas reunidos, eles estavam unidos, eles tinham tempo uns para os outros. Então, quão importante é essa realidade de nós estarmos juntos, unidos, reunidos num só propósito. Nós trazemos uma aplicação, não é, para essa realidade que nós trouxemos agora, da comunhão que a igreja primitiva tinha. A aplicação é: você sabia que você pode hospedar anjos? Isso mesmo, você pode hospedar anjos em sua casa. Eu, por exemplo, já ouvi relatos de pessoas que pediram um auxílio numa determinada casa, de uma determinada irmã, e na hora que ela colocou nas mãos daquela pessoa que estava pedindo auxílio, aquela pessoa levantou aquele pão e disse: Pai, eu te dou graças por este pão. E quando ela ficou assustada, atônita, perplexa, correu para chamar o marido, disse: marido, Jesus está aí. E o marido dela veio para ver aquele homem, não é, que estava ali pedindo auxílio. Aquele homem já tinha ido embora. Você sabia que Jesus, anjos podem te visitar? Por isso, é importante que nós não retenhamos esse aspecto de hospedar, de sermos solícitos em relação aos nossos irmãos. Tempo, o ponto 2 fala sobre tempo para a beneficência. Isso mesmo, tempo para a beneficência. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto do Espírito. Não há beneficência se não houver o fruto do Espírito em nossas vidas. Tempo para hospitalidade, eu falei agora há pouco. Você costuma ter esse hábito de hospedar os irmãos assim que necessário, né? Sempre que necessário. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 4, verso 9, agora sim, é 1 Pedro, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, tá? Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Tempo para os amigos não crentes.
Provérbios capítulo 27, o verso 10, não é? Então, um cristão verdadeiro deve procurar fazer amigos. Você tem amigos? Olha, eu sei que nos dias atuais é algo que nós sabemos, não é fácil ter amigos de verdade. Mas você sabia que Deus nos concede amigos de verdade? Você sabia que Deus nos concede pessoas que estão ali do nosso lado para nos apoiar, para nos ajudar, para facilitar a nossa vida e às vezes até falando verdades agudas, aquelas verdades que nós não queremos ouvir, mas o amigo de verdade fala. Então, não rejeite quando Deus colocar em seu caminho verdadeiros amigos. Nosso coração deve estar aberto a pessoas que, independente de raça, classe social, grau de instrução, idade, tipo físico, ou até mesmo aqueles que pensam diferente. Pois, se pensam diferente, não há problema. Nós vamos influenciá-los, ok? Então, a nossa conclusão desta lição é que é quantidade ou qualidade, né? Queremos dizer que o ideal é que seja tanto quantidade quanto qualidade. Isso mesmo, quantidade mais qualidade. É claro que nós podemos afirmar categoricamente que a realidade, não é, que nós vivemos muitas vezes está em dois polos. A gente não consegue conciliar, mas Deus vai nos ajudar a termos quantidade com qualidade. Quanto mais tempo dedicarmos aos outros, melhor. Estaremos exercitando altruísmo, né? Nos livrando do egoísmo, né? Do egocentrismo. E para encerrar essa lição, nós queremos afirmar que cristianismo, escute só, cristianismo não combina com individualismo, ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.